Hoje é dia de você ser abençoado. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então preste atenção. Diz aqui que a palavra de Deus é viva. Não é uma simples palavra escrita em um livro. Ela é viva, tem vida e é eficaz, ou seja, ela tem poder. Quando você ouve a pregação da palavra de Deus e dá atenção a ela, e permite que ela entre no seu coração, aquela palavra ela tem poder para resolver o seu problema, não importa qual seja. Diz aqui que ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Isso quer dizer que não há limite para o alcance do poder de Deus na sua vida. Quando você dá ouvidos à palavra, ela tem poder para separar você da sua doença, da sua dor. Ela tem poder para separar você desse problema que há anos vem tirando a sua paz, vem roubando a sua felicidade. E diz aqui que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, seja você quem for, tenha o problema que tiver. Se você der ouvidos à palavra de Deus e crer nela, então você vai conseguir sair da situação que você se encontra e você vai dar a volta por cima. Porque diz no Salmo 103, versículo 8, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. O que isso significa? Significa que por mais que nós tenhamos errado, o Senhor Deus não tem nenhum prazer em nos castigar, em nos deixar sofrer. Pelo contrário, Ele é piedoso e é misericordioso. Basta somente a gente reconhecer o nosso erro, se arrepender do que fizemos, confessar, pedir perdão e Ele nos perdoa. E não só isso, mas aqui também diz que Ele é grande em benignidade, ou seja, Ele ama nos fazer o bem. A gente perde muita bênção porque a gente não busca. Às vezes a pessoa pensa, eu não vou pedir isso para Deus porque isso Ele não vai fazer. Meu irmão, não tem coisa difícil para Deus. Se você precisa que Deus faça algo por você, peça, seja lá o que for, porque Ele é grande em benignidade. Não deixe nunca o diabo enganar você, dizendo que isso Deus não fará, que Ele não pode fazer, que Ele... Claro que Deus pode e Deus faz, desde que você creia na bondade, no amor que Ele tem por você. Se um filho seu, uma filha, precisasse da tua ajuda, estando ao teu alcance, você faria tudo para ajudá-los. Quanto mais o Senhor fará o impossível por aquele que crê nele. Então vamos crer, porque ainda que durante a vida toda você tenha andado afastado de Deus, saiba que Deus é longânimo. Ele tem esperado você por todo esse tempo para te abençoar e para te fazer feliz. E hoje chegou o dia de você ser abençoado. Não tem nada que dá mais alegria a Deus do que quando nós nos arrependemos dos nossos erros e nos convertemos. Diz a Escritura Sagrada, aliás foi Jesus quem disse isso, que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. O Senhor Jesus falou que um certo homem, ele tinha 2 filhos. Escuta o que Jesus contou. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse para o pai, pai, me dá a parte dos bens que me pertence.
E o pai repartiu os seus bens entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo o que possuía, houve naquela terra uma grande fome e veio passar necessidade. E foi então e ele se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos. E ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Então, caindo, porém, em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, o seu pai o avistou, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. E trazei também o bezerro cevado e matai, para que comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Essa parábola, contada por Jesus, ela nos mostra o quanto um pai tem amor pelo seu filho. Mesmo que ele tenha feito muitas coisas erradas, o amor do pai continua o mesmo. Jesus falou que se nós, que somos maus, desejamos bem para os nossos filhos, quanto mais o Senhor Deus deseja o nosso bem. Ele disse: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Mas aí aconteceu que o filho mais velho estava voltando do campo, e aproximando-se da casa, ele ouviu a música, ouviu as danças, e ele perguntou a um dos servos o que era aquilo. Então foi dito para ele: o teu irmão voltou, e o teu pai ficou tão feliz que mandou matar o bezerro cevado e fez toda essa festa para ele. Aí ele se indignou, ele não queria entrar. O pai dele saiu então e insistia com ele para que entrasse. E ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos eu te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste sequer um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. E vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, lhe mataste o bezerro cevado. O pai, então, com muito jeito, foi explicando para ele, diz: filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, nos regozijarmos e alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Meu querido, minha querida, se você se afastou de Deus, não importa o motivo, volte para Deus, porque Ele é misericordioso e piedoso. Longânimo quer dizer paciente, grande em benignidade. O Senhor Jesus falou: assim vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento.
Deixe Deus ficar feliz com você. E você vai ficar feliz com Ele. Está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós somos fortes. Não importa quantos demônios o inferno envie para nos atormentar, eles não vão conseguir tocar em nós. No Salmo 119, versículo 157, o salmista diz assim: muitos são os meus perseguidores e os meus adversários, mas não me desvio dos teus testemunhos. Meu querido, minha querida, olha só uma coisa. É muito importante, quando você estiver lendo a Bíblia, você anotar aquilo que Deus fala para você. Tome nota daquilo que você entendeu na Bíblia. Eu não digo que é para você copiar o que está escrito, não. É você guardar aquela palavra que sobressaiu aos seus olhos. Aquilo que você entendeu. Quando você estiver escutando a pregação, aquilo que saltou ao seu entendimento, que Deus te fez entender, segure, anote aqui, tome nota daquilo, porque aquilo ali é Deus falando com você. O modo de se livrar do demônio é você se agarrar àquilo que Deus fala. Os testemunhos dirigidos a você, eles têm a capacidade de afastá-lo das tentações e, ao mesmo tempo, de dar-lhe condições de amarrar toda a força diabólica que quer tirá-lo da presença de Deus. Aquele entendimento que vem quando nós estamos lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação, é Deus nos dando o escape, a solução, antes que o problema nos aconteça. Porque o Senhor sabe o que é que está a caminho. Deus sabe o que o inimigo está tramando contra você. E Ele avisa antes, Ele dá o escape muito antes do mal acontecer. Por isso é preciso nós estarmos atentos à palavra de Deus. O Senhor diz: filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Então seja sábio, dê ouvidos ao que Deus fala e você evitará muitos problemas na vida. A Bíblia nos conta sobre um homem, um profeta de Deus chamado Eliseu, a quem por diversas vezes Deus revelou os planos do inimigo. Quando o rei da Síria planejava atacar Israel, sempre que o exército inimigo fazia um plano para surpreender os israelitas, Deus avisava ao profeta sobre os planos deles. E o profeta ia lá e avisava o rei de Israel, e Israel escapava. Eu falei sobre isso no vídeo 193. Anote aí para você assistir depois. Mesmo que você já tenha assistido, assista de novo, porque isso vai avivar a sua fé. Aquilo que o Senhor te faz entender pela palavra são os testemunhos dele para você. Se você os guardar, não importa quantos venham contra você, eles não vão prevalecer, porque você vai estar preparado para enfrentá-los. Sempre que você ler a Bíblia ou ouvir a pregação, fique atento ao testemunho que Deus vai dar ao seu coração. Segure, guarde o que você ouve, porque com o testemunho de Deus você vence qualquer batalha. Vamos orar? Meu Deus, eu entreguei a palavra que o Senhor me deu. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade para com todos nós. Senhor, tem gente orando comigo dizendo: Deus, eu errei. Eu fiz o que não devia fazer, fui mau, fui rebelde, não respeitei a tua palavra, mas eu estou arrependido, arrependida. E eu peço o teu perdão. Perdoa, Pai. Deus, essa pessoa ela não pode mais continuar presa nas garras do diabo. Ó Pai, eu entro agora na tua presença, eu entro em batalha espiritual em favor dessa pessoa que ora comigo. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu mando que todo o mal saia dessa vida. O diabo acabou a sua ação nessa vida.
Eu paraliso a tua obra agora. Eu desfaço o teu trabalho. A tua oferenda que você ganhou na encruzilhada está sendo queimada agora. Aquilo que você ganhou na Mata Virgem, no cemitério, no terreiro de Macumba, está tudo queimado agora. Está desfeito em nome de Jesus. E eu te ordeno, sai. Sai de onde você estiver. Vai embora com o teu mal. Pega a tua dor, o teu problema, o teu caroço, o problema financeiro, o problema conjugal, familiar ou de qualquer ordem. Saia agora. Vai embora em nome de Jesus. Meu Deus, diz a Escritura Sagrada que tu és o Deus de toda consolação. O Senhor nos consola em toda a nossa tribulação. Isso significa que o Senhor é o Deus que dá a solução aos nossos problemas. E a tua palavra ela é viva e eficaz. O teu poder penetra até a divisão da alma e do espírito, alcança a divisão das juntas e medulas. E Deus, isso quer dizer que não há sequer uma célula do nosso corpo, por menor que ela seja, que o Senhor não tenha domínio sobre ela. Então, meu Pai, venha com teu poder sobre essa pessoa que ora comigo, que tem problema nas juntas, nos ligamentos, nas articulações, seja esse problema nos músculos, nos nervos, nos ossos, nas cartilagens, nas vértebras, na coluna, no quadril, nas pernas, nos braços, esteja o problema onde estiver. Pai, toca no ponto de origem desse problema. Coloca, Senhor, um ponto final nesse sofrimento. Na certeza que o Senhor sempre faz muito mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Nós recebemos a bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.